Abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1, nos versos de 1 a 5. Romanos, capítulo 1, de 1 a 5. Eu vou pedir que dessa vez os irmãos, à medida em que encontraram o seu texto, coloquem-se em pé para orar, para lermos juntos esse texto. Romanos 1, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 1, de 1 a 5. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Senhor, essa é a tua palavra e nós oramos ao Senhor que dê-nos a capacidade de compreendê-la. Aplica aos nossos corações essa verdade extraordinária do teu evangelho em nossas vidas. Que o nosso amor pelo Senhor cresça, nossa devoção ao Senhor aumente, nosso zelo pela tua palavra em nossas vidas seja aprofundado. Diante do Senhor está nossos corações. Usa a tua palavra para, de fato, sondá-los. Para, ó Deus, penetrar profundo em nossas mentes e corações. E assim produzir em nós santidade de uma vida que honre o teu nome. Louvamos o Senhor. Tu és digno de toda adoração. Adoramos a ti e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Pense na maioria das pessoas não cristãs que você conhece. Talvez o defensor de uma outra religião, ou talvez um ateu agressivo, ou apenas alguém que busca simplesmente viver a vida buscando prazer neste mundo. Agora, pense na maioria dos cristãos consistentes que você conhece. Alguém de integridade, alguém zeloso, dotado de maturidade, que sabe e se dedica a usar os seus dons espirituais. O que é que essas duas pessoas, ou esses dois grupos têm em comum? Do que é que eles mais precisam? Paulo começa essa carta com a resposta a essa pergunta. É uma resposta que é central à saúde da igreja e à bênção do mundo. Eles precisam do Evangelho de nosso Senhor Jesus. A carta aos Romanos, esses 16 primeiros versos dessa carta, são uma abertura. Na verdade, até o verso 15 nós temos a abertura dessa carta. É uma espécie de moldura que conduz aos versos 16 e 17. O manifesto que marca a primeira sessão doutrinária, em que nós temos basicamente o tema da carta. A passagem ela é dividida em 3 blocos interessantes. Versos de 1 a 7, nós temos as saudações iniciais de Paulo. E nessa saudação ele diz, Jesus é o rei coroado. Depois dos versos 8 a 15, ele diz do desejo dele de estar em Roma para pregar o evangelho. E ele diz, o rei coroado deve ser proclamado. Depois, nos versos 16 e 17, temos o manifesto, a afirmação contundente de Paulo sobre o evangelho. E ao dizer isso ele diz, é assim que Deus salva pessoas. De certo modo, a passagem nos ensina o seguinte, versos de 1 a 7, todos necessitam ouvir que Jesus é o rei de todos. Versos 8 a 15, devemos ansiar que todos ouçam que Jesus é o rei. Versos 16 e 17, porque Deus usa essa mensagem para resgatar todo aquele que crê. Essa é a mensagem desse texto fascinante, extraordinário, desses 15 e 16 primeiros versos da carta aos Romanos. Os versos de 1 a 7
Nesses versos, Paulo começa a sua carta como ele começa todas as demais. O versos 1 a 2 corresponde às duas partes de um padrão em cartas gregas, de, para, saudações. E ele continua com algo sobre a relação dele com a igreja. Os leitores de Paulo devem ter se impressionado com o conteúdo dessa introdução. É uma introdução teologicamente profunda, cheia de conteúdo. Os versos de 1 a 6 são a mais longa saudação que Paulo faz em uma carta. E não é porque ele precisa falar de si aqui, não, mas porque ele quer introduzir o seu evangelho e apresentar a mensagem do evangelho a essa igreja que não foi fundada por ele, uma igreja que ele ainda não teve o prazer de estar lá presente. Paulo começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O foco aqui, diferente da carta aos Gálatas, por exemplo, não é a autoridade de Paulo, mas a comissão, o chamado que Paulo tem para ser um apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele diz: eu sou um escravo de Cristo, para servir Jesus Cristo na pregação do evangelho, pois eu fui chamado para isso. E ele usa as palavras aqui, evangelho e pregar o evangelho, 12 vezes na carta aos Romanos. Das 12 vezes, 7 vezes são usadas na moldura, mostrando o quão é importante o evangelho na carta de Paulo. Paulo quer falar sobre o evangelho para esses irmãos. Ele quer anunciar o evangelho a eles. Ele não quer falar sobre ele. É como se ele começasse dizendo: a única razão porque vocês precisam me ouvir como apóstolo de Jesus Cristo, porque eu quero que vocês ouçam, é porque, na verdade, eu quero que vocês entendam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que o evangelho é tão importante para Paulo? Por que ele quer que essa igreja ouça isso? Por que eu e vocês devemos gastar um tempo precioso ouvindo essas coisas? Primeiro, é que ele quer que essa igreja se torne parceira dele na pregação do evangelho. Paulo está querendo ajuda para a sua expansão do evangelho na região da Espanha, por exemplo. Olha o capítulo 15, irmãos. Romanos 15, versos 14 em diante. Verso 22. Romanos capítulo 15, verso de 22, ele diz: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Paulo quer pregar o evangelho na Espanha, quer ter comunhão com a igreja em Roma e quer que a igreja seja um instrumento de envio dele nesse campo missionário. Romanos é uma carta missionária. Romanos é a carta de um missionário apresentando o seu conteúdo, o seu evangelho a uma igreja que não o conhecia, para que ele fosse estimulado e apoiado por essa igreja em seu trabalho missionário. Mas ele quer mais, ele quer que esses irmãos vivam em harmonia uns com os outros. Esse é o tema de capítulo 14 até o capítulo 15 dessa carta. Uma igreja misturada de judeus e gentios que vivia em conflito por causa de suas diferenças étnicas. E ele está dizendo: a única coisa que pode unir vocês é o evangelho. Porque no evangelho todos vocês são recebidos de maneira igual. Portanto, meus irmãos, a exposição do evangelho promove uma igreja que vive junta, unida em amor. A razão por que vamos estudar a carta aos Romanos é porque o propósito da carta aos Romanos é a glória de Deus vista em uma igreja missionária unida sobre a graça de Deus. Uma igreja missionária unida sobre a graça de Deus. E quem de nós não quer isso? Qual crente que não deseja que sua igreja esteja cada vez mais engajada no trabalho missionário e na expansão do evangelho entre as nações? E quem de nós não quer uma igreja harmônica, unida, em que as pessoas caminham juntas? A resposta para isso é o evangelho. E a carta que nós vamos estudar é o instrumento que Deus usa para fazer isso. Aliás, a carta aos Romanos já foi um instrumento grandioso na história da igreja. Ela foi usada para a conversão de homens como Santo Agostinho, que ao ler um trecho da escritura de Romanos, no capítulo 13, foi levado à fé em Cristo Jesus. A mesma carta que despertou Martinho Lutero para a noção de que Deus justifica pecadores pela fé somente, pela graça somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente.
E tantos outros homens foram usados, transformados pelo poder do Evangelho que essa carta extraordinária trouxe para nós. Imagina só o que ela não pode fazer conosco, com esta igreja, à medida em que a estudamos. Paulo chama esse Evangelho, que ele descreve aqui, de o Evangelho de Deus. É a boa notícia que vem de Deus. No verso 9 é chamado de o Evangelho de seu Filho, porque essa é a boa notícia que vem de Deus. É a boa notícia acerca de seu Filho Jesus. Paulo diz 3 coisas sobre este Evangelho aqui. Primeiro, que Deus prometeu que enviaria alguém para governar o mundo, versos 1 e 2. Deus então coroou essa pessoa, Jesus, para ser este homem ao ressuscitá-lo dos mortos, versos 3 e 4. E Jesus é honrado quando pessoas de todo o mundo se prostram sobre o seu governo, verso 5. Portanto, nessa noite, eu quero convidar vocês a olhar o Evangelho. Ele é sobre Jesus. O Evangelho de Deus é sobre Jesus. O Evangelho que é para todas as pessoas é sobre Jesus, o Rei prometido, o Rei coroado, o Rei obedecido. Primeiro vamos olhar o Rei prometido, versos 1 e 2. Paulo diz aqui, vejam bem, chamado para o Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho, ele diz, é acerca de seu Filho. E esse Evangelho acerca de seu Filho, ou seja, cujo conteúdo é Jesus Cristo, foi prometido aqui pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Veja o verso 2, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui a palavra profeta quer dizer todos os autores do Antigo Testamento, incluindo Moisés, por exemplo, incluindo Davi, por exemplo, o grande rei. Todos eles foram usados por Deus para profetizar acerca de Jesus Cristo. Portanto, quando ele diz acerca de por meio de seus profetas, ele está dizendo, por meio do Antigo Testamento, Deus prometeu a vinda de seu Filho ao mundo. Deus prometeu as boas notícias sobre um rei que governaria o universo inteiro. O Evangelho, portanto, não pode ser entendido somente a partir do Novo Testamento, mas ele precisa também do Antigo. E ele é citado várias vezes aqui na carta aos Romanos. E o Antigo também, ele somente é entendido como cumprindo em Cristo Jesus. Cristo não mudou o significado do Antigo. Na verdade, ele é o cerne para entender o que o Antigo Testamento tem a dizer. O que a mensagem do Antigo Testamento é sobre Jesus Cristo. E você sabe disso. Quando nós lemos as Escrituras do Antigo, nós descobrimos exatamente essa mensagem. Assim que o casal caiu, por exemplo, Deus então disse a eles, ou mais especificamente a serpente, que ele suscitaria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente enquanto a serpente lhe feriria o calcanhar. Quem é o descendente dessa mulher, senão o Senhor Jesus Cristo? Depois, anos depois, séculos depois, Deus levanta um homem, e por meio desse homem ele constitui uma nova nação, mas ele promete que através do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quem é esse descendente? Paulo vai dizer em Romanos, o descendente, e em Gálatas também diz isso, não é outro que não o Senhor Jesus Cristo. E ao longo então do Antigo, essas promessas foram se ampliando, até que os sacrifícios ficassem claros, por exemplo, na lei que foi dada através de Moisés ao povo. Como o povo deveria se aproximar do Deus Santo, através dos sacrifícios de animais, dos dos bodes, né? Do sacrifício dos bois, até mesmo dos pássaros em substituição do povo. E isso tudo apontava como um tipo para o grande Senhor que viria. Do meio do povo de Israel, Deus levantou um rei, o rei Davi, e prometeu ao rei Davi, em 2 Samuel capítulo 7, prometeu que ele suscitaria da descendência de Davi um rei cujo trono duraria para sempre. O tempo inteiro a Escritura é o testemunho de Deus acerca de seu Filho Jesus Cristo. Ele prometeu nas Sagradas Escrituras que enviaria o seu Filho para salvar o seu povo, abençoar todas as famílias da terra, perdoar os seus pecados e governar o universo. Essa é a mensagem que você encontra no Antigo Testamento. E aqui nós aprendemos algumas coisas importantes, meus irmãos, importantíssimas.
A primeira coisa que a gente aprende é, veja, você não pode conhecer Deus de maneira salvadora sem as Escrituras. Aonde Deus prometeu o Salvador? Aonde Deus prometeu e onde você encontra as verdades acerca de Jesus Cristo, prometido e cumprido? Nas Escrituras. Porque veja que Paulo está dizendo que o evangelho que ele foi separado a proclamar é o evangelho que foi prometido nas Sagradas Escrituras, mas finalmente cumprido em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo é um servo de Cristo Jesus para anunciar tudo isso. Você tem os profetas do Antigo e você tem os apóstolos do Novo Testamento. A Escritura toda é sobre Jesus Cristo. E você não pode conhecê-lo, e ninguém pode conhecê-lo e conduzido a fé a Ele, a não ser que tenhamos a pregação da palavra de Deus espalhada pelo mundo. Sem as Escrituras, ninguém pode conhecer a Deus de fato. Sem as Escrituras, conhecer salvadoramente é impossível para o ser humano. A Escritura é central e importantíssima para nós. Mas também estamos vendo aqui que aquilo que se encontra no Antigo Testamento é promessa de salvação por meio de Jesus Cristo. Isso nos mostra, meus irmãos, que o método de Deus de salvar pessoas continua sendo o mesmo. Eu sei que alguns de nós devem ter aprendido de algum modo, em algum momento, algo parecido com isso. No Antigo Testamento, os homens eram salvos pelas obras, pela lei. Agora nós vivemos pela graça. Meus irmãos, não há nada tão absurdamente tolo e contrário às Escrituras do que isso. A única diferença entre os crentes do Antigo e os crentes do Novo é que os do Antigo confiavam no que era prometido que ainda viria, enquanto nós olhamos para o que se cumpriu e confiamos no que se cumpriu. Mas ambos, os salvos do Antigo e os salvos do Novo, são salvos do mesmo modo, pela fé em Jesus Cristo. No Antigo, Cristo prometido; no Novo, Cristo que já veio, morreu e ressuscitou. A salvação sempre foi a mesma, o método sempre foi o mesmo. Deus salva pessoas por meio da fé, pela graça dele apenas, em Cristo Jesus somente. Deus nunca teve um outro método de salvação, nunca foi seu propósito salvar o homem pela guarda da lei. A lei manifesta a santidade de Deus, manifesta o caráter de Deus, mas também manifesta e mostra para nós o nosso caráter e a nossa necessidade de um Salvador. Ao mesmo tempo, veja, todas as promessas que são necessárias para conduzir pessoas à fé estão nas Escrituras. O Evangelho está lá o tempo inteiro. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versos de 5 a 9, nós temos o Evangelho claramente exposto. Deus olha para a raça humana e diz que o coração do homem é mau continuamente e que a maldade se espalhou sobre toda a terra. Deus então diz: vou destruir o homem que criei, vou destruir os animais, vou destruir tudo. Mas logo depois ele diz: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. No meio do juízo, Deus demonstra graça a pecadores. É a mesma coisa, sempre foi assim. Meus irmãos, a gente precisa lembrar que o Antigo Testamento é fundamentalmente sobre a promessa de que Abraão e sua descendência herdariam o mundo. O Evangelho é Deus fazendo o que prometeu fazer, dar o governo do mundo à semente de Abraão. Quando Paulo fala do Evangelho prometido antes, ele está falando de uma coleção de predições e promessas do Antigo Testamento, e ele fala da promessa do rei que viria. O Evangelho centraliza-se em uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele sempre esteve lá nas Escrituras, prometido, anunciado, proclamado. Essa é a primeira coisa. Paulo diz: eu fui separado para pregar esse evangelho que foi prometido antes. Ou seja, a mensagem de Paulo não é uma novidade. Ele não está desfazendo de tudo que estava no Antigo Testamento e dizendo: agora esqueçam tudo que está lá, vamos agora olhar para o que eu tenho para dizer a vocês. Não. Ele está dizendo: tudo aquilo que eu vou anunciar a vocês está lá. Eu estou apenas dizendo a vocês: tudo que Deus prometeu, Ele finalmente cumpriu. Alguns anos atrás, eu vi um vídeo na internet muito interessante. Um grupo de judeus cristãos começou a pegar um texto do Antigo Testamento e perguntar a judeus lá em Israel, em Jerusalém, de quem eles acham que aquele texto falava. E começaram a ler Isaías 53. Ele foi traspassado, moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eles perguntavam: de quem esse texto fala? E alguns diziam: não sei, é do servo sofredor. Outros diziam: é de alguém que ainda vai vir.
E depois ele pegava e mostrava os textos do Antigo Testamento, Romanos, os Evangelhos, e de repente alguns desses judeus ficavam impressionados em como aquilo que Isaías estava dizendo tinha sido exatamente o que tinha acontecido com Jesus Cristo. E ficavam sem respostas. Eles ainda estavam aguardando esse servo que viria. Mas esses judeus cristãos estavam dizendo, ele já veio. Ele já veio. Ele morreu, mas ressuscitou. Esse é o Evangelho que você encontra no Antigo e que encontra no Novo também. Meus irmãos, essa é a primeira ideia. Em segundo lugar, não apenas o Evangelho é sobre o rei prometido, mas o rei coroado, versos 3 e 4. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O cumprimento das promessas do Antigo Testamento conduz aos versos 3 e 4, que é o coração dessa introdução. Note como Jesus é o centro nesses versos. No início, verso 3, acerca de seu filho. O Evangelho diz respeito a seu filho, verso 3. E lá no final do verso 4 ele diz, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vê, parece uma moldura. Seu filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo diz 4 coisas sobre Jesus aqui nesses versos 3 e 4. 4 coisas que nós devemos saber e que devem nos impressionar grandemente. Primeiro, ele é o Filho de Deus. Veja o verso. Acerca de seu filho. Ele é o real Filho de Deus. Israel era chamado de Filho de Deus como uma comunidade, como o povo. O povo de Israel era o Filho de Deus. Os reis davídicos, os filhos de Davi, eram também chamados de Filho de Deus. Quando ele prometeu um descendente para Davi, ele disse, eu serei o pai dele. Eles representavam como um todo a nação de Israel e eram chamados filhos de Deus. Portanto, não é surpresa que Jesus era, segundo a sua humanidade aqui, um descendente de Davi. Mas ele é, acima de tudo, o Filho de Deus para quem todos esses filhos apontam. Ele é o Filho de Deus em essência, em sua natureza, o eterno Filho de Deus. O Filho de Deus que sempre foi e sempre será Filho de Deus. O Evangelho é acerca desse Deus extraordinário, Filho de Deus. Agora, esse Filho de Deus é um homem, bem como um Filho de Deus. Porque diz o texto, ele é da descendência de Davi. Literalmente, da semente de Davi. Ou seja, em sua humanidade, ele descende do rei Davi. E, portanto, é o herdeiro do trono que Deus prometeu. Ele é o Filho de Deus, que se fez homem. E que é o herdeiro do trono de Davi. Mas ele é mais do que isso. Diz o texto que a ressurreição mudou o estado de Jesus. O significado literal do verso 4, veja o verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O significado é simples. Ele foi apontado, o Filho de Deus em poder por sua ressurreição dos mortos. A palavra que foi traduzida na minha versão como designado, e que pode significar apontado, ela significa algo como coroado. Não é que a ressurreição mostrou publicamente que Jesus sempre foi o Filho de Deus. Mostrou isso também, é verdade. Mas ele está dizendo que na ressurreição, aquele que sempre foi o Filho de Deus, foi mudado de ser o Filho de Deus em fraqueza. O Filho de Deus que se encarnou em fraqueza. Lembram? O Senhor Jesus se fez homem. Paulo vai dizer em Romanos que ele assumiu a nossa semelhança de natureza pecaminosa, ou seja, ele não tinha pecado, mas tinha as fraquezas em seu corpo. Ele se humilhou em estado de humilhação. Paulo vai dizer em Filipenses que Jesus Cristo, ele se tornou servo, se tornou escravo, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O que a ressurreição fez foi mudar esse estado de Filho de Deus encarnado em fraqueza,
para ser o Filho de Deus em poder e glória. E vocês lembram da ressurreição? O texto de Filipenses diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que todas as pessoas do universo, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vocês lembram que ele ressuscitou em glória, em poder, em majestade? O que a ressurreição fez foi demonstrar que ele é o Filho de Deus em poder. E o instrumento usado aqui, a pessoa que fez isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o braço executivo da divindade na terra. O Espírito de santidade, o Espírito que separa. Ressuscitou o Senhor Jesus de um corpo em fraqueza para um corpo glorioso e poderoso. Essa é a mensagem do Evangelho. A ressurreição tem sido chamado de ponto de mudança da existência do Filho de Deus, depois que ele se fez homem. Ele não é apenas Jesus, o homem, mas ele também é o Cristo, o Messias, o Rei ungido. E ele é o nosso Senhor, o governante e herdeiro de todas as coisas. Por isso, em Mateus capítulo 28, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Senhor de tudo. Irmãos, a ressurreição coroou Jesus, o Senhor de todos os seres humanos, sem exceção. Não apenas ele é Senhor de uma certa raça, não apenas de pessoas educadas, de pessoas espertas, não apenas de pessoas de algum país específico. Pense pessoas incomuns em nossas famílias, em nosso trabalho, pessoas de outras religiões, os ateus. Ele é o Senhor de todos os seres humanos. Ele é o Senhor do universo. Veja, o Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou um rei para governar tudo. Ele veio ao mundo, nasceu neste mundo sob a descendência de Davi para herdar um trono que Deus prometeu. O que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é que Deus tinha sempre um plano para o universo inteiro. O plano, é o que ele diz em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, todas as coisas sujeitas ao seu Filho Jesus Cristo. E ao longo das Escrituras ele foi prometendo tudo isso. Por meio dele, os inimigos do povo de Deus seriam destruídos. Por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por meio dele, os pecados de seu povo seriam perdoados. Por meio dele, um reino de justiça, de paz, um reino completamente perfeito se estabeleceria. Deus governando através de seu Filho Jesus Cristo. E ele veio. E vocês lembram? Ele se fez homem. Ele nasceu de uma virgem, da descendência do rei Davi. Ele cresceu perfeito e sem pecado, viveu a vida perfeita e sem pecado que nós nunca viveríamos. E no dia apropriado, estabelecido por Deus, que ele chama no Evangelho de João de a minha hora, ele foi levado à cruz. E na cruz ele assumiu os pecados do seu povo, foi condenado, foi punido, foi moído pelos pecados do seu povo. E ao terceiro dia ressuscitou, vitorioso, em glória, em majestade, está sentado à direita de Deus, Pai. Como diz o nosso credo, de onde virá julgar os vivos e os mortos. O Rei do universo é o Senhor Jesus, ressurreto, glorioso e excelso. Esse é o Evangelho. O que é maravilhoso é que Deus prometeu tudo isso para mim e para você, para nós. Por que Deus executou todas essas coisas, irmãos? Com que finalidade ele fez isso? Exatamente para reinar sobre nossas vidas, para reinar com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Agora vejam, Jesus Cristo é o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Por isso nós temos a terceira verdade desse texto. O rei foi prometido, o rei foi coroado, para que ele seja obedecido. Verso 5, veja lá. Por meio dele, viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo explica o que a ressurreição significa para o trabalho dele como apóstolo. Ele diz assim: Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz, por meio de quem? Ou seja, por meio de Jesus. Jesus é o poderoso agente por meio de quem Paulo e os seus companheiros apóstolos receberam graça e apostolado.
Literalmente, graça para fazer o seu trabalho como apóstolo. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo pela graça de Deus. Não pelo brilhantismo da educação teológica que ele recebeu. Muita gente diz assim, Deus escolheu Paulo porque era uma mente brilhante. Ué, se ele escolheu Paulo por ser uma mente brilhante, por que ele escolheu Pedro, Tiago e João, que os judeus diziam que eram iletrados? Não é esse o ponto. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo por graça. A graça não apenas salvou Paulo, mas separou Paulo para ser apóstolo. A graça de Deus não apenas separou Paulo para ser apóstolo, mas deu a ele toda a habilidade e capacidade para exercer seu ministério. Ele diz, eu recebi de Jesus. E vocês lembram que foi isso que aconteceu. Paulo não andou com os 12. Paulo não esteve no dia em que Jesus ressuscitou, não foi testemunha da ressurreição como os apóstolos foram naquele momento. Mas anos depois, o rei ressurreto aparece a ele numa estrada, a caminho de Damasco, numa luz mais brilhante que o sol do meio-dia, como Paulo mesmo diz. E então diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, como um bom judeu, sabia que aquele ali não era outro senão o Senhor das Escrituras, o Senhor glorioso, que ele tanto estudou, apareceu a ele. Por isso, quando ele prostra-se, ele diz, quem és, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja e descobriu que estava, na verdade, perseguindo o Senhor Jesus. Naquele momento, Jesus transforma o coração de Saulo, faz dele um cristão e o separa para o evangelho. Porque ele vai dizer depois a Ananias, vai, porque esse vai ser para mim um vaso entre os gentios. Foi por pura graça que o Senhor Jesus ressurreto apareceu a Paulo e o separou para o evangelho. Mas é uma graça para mim e para vocês também. Porque se Deus não tivesse separado homens para pregar o evangelho aos não-judeus, o evangelho nunca teria chegado a nós. É uma graça para mim e para vocês, porque por meio de Paulo, nós temos as cartas aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios. Deus usa os seus apóstolos e usou para disseminar o evangelho, para fundamentar a igreja nele e para preservar essa mensagem para nós, para todos os séculos que viriam. Foi graça para o apóstolo ter sido separado para pregar o evangelho, mas foi graça para mim e para vocês, para que esse evangelho chegasse até nós. Deus não apenas enviou seu Filho ao mundo, Deus enviou o evangelho de seu Filho até mim e até você. Você é um crente hoje porque o evangelho chegou até nós. Não foi você que, tateando, ansioso, buscava o evangelho. Não! Havia um hino no nosso cenário que foi mudado, graças a Deus, mas o hino dizia assim, queremos luz, é o grito das nações pagãs. Que coisa absurda! Nação pagã nenhuma está dizendo queremos luz, queremos luz. João capítulo 3 vai dizer, os homens amam mais as trevas do que a luz. Por isso mudaram o hino para levemos luz ao longe das nações pagãs. Uma boa mudança, porque é assim mesmo. As pessoas não querem o evangelho. Dizemos as pessoas estão sedentas pelo evangelho. Não, não estão sedentas. Nós não tateamos, nós não buscamos. As pessoas têm o seu coração endurecido, longe de Deus. Eles não querem saber de Deus. Nós é que chegamos com a luz em meio às trevas de seus corações e anunciamos, e Deus usa a sua luz para abrir o coração deles, como aconteceu conosco. Deus é gracioso não apenas em enviar o seu Filho, mas em separar homens como o apóstolo Paulo para trazer o seu evangelho até mim e até vocês. É isso que ele diz aqui. Mas o que é o trabalho de um apóstolo? Paulo fala do objetivo e do alcance do apostolado dele. E aprofunda a razão para isso. Veja o que ele diz, o alvo do seu apostolado, meus irmãos, é a obediência da fé. Veja o que ele diz. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. O que é a obediência da fé? A obediência da fé significa prostrar-se em confiante submissão a Jesus, o Senhor. Tanto no início, quando você entrega a sua vida a Cristo, quanto na vida inteira. Nós somos justificados diante de Deus não na base da nossa obediência. Veremos em Romanos 5 que assim como a desobediência de Adão fez todo mundo pecador, assim somos feitos justos não por nossa obediência, mas pela obediência de um único homem, Jesus Cristo.
O que ele está dizendo aqui é que a ativa obediência de Jesus, ao viver a vida perfeita que eu deveria viver e você deveria viver, obedecendo o seu Pai, em cada momento do seu dia, em cada noite, em cada uma das ações da sua vida, e a passiva obediência, quando ele foi levado à cruz para morrer por nós, quando ele submeteu-se ao sofrimento em nossa causa, é o meio pelo qual somos salvos. Juntos, a vida de Jesus e a morte de Jesus são o grande ato de obediência de Jesus por nós. Através da obediência de Jesus somos justificados. Não somos justificados e declarados justos por nada que façamos, por nada que podemos fazer, ou por nada que nós faríamos, mas inteiramente pela graça em Cristo Jesus e pelo que Jesus fez por nós. Portanto, quando ele diz obediência da fé, ele não está dizendo que nós somos salvos pelas obras. Mas então o que significa exercer fé em Jesus? O nosso arrependimento e a nossa fé inicial é obediência ao mandamento de Deus através do Evangelho. No Evangelho, Deus ordena a todos os povos, em todos os lugares que se arrependam, Atos 17:30. Arrepender, portanto, é obedecer à ordem de Deus no início da vida cristã. Eis porque no Novo Testamento, os incrédulos são chamados de aqueles que não obedecem o Evangelho. Meus irmãos, não cremos e então obedecemos. Não, nós obedecemos a Deus ao crer no Evangelho. Desistimos de tentar estabelecer nossa própria justiça diante de Deus. Desistimos de tentar fazer as coisas pelo nosso próprio esforço e nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, fé genuína, fé consistente, significa obediência e submissão a Jesus. Não obedecemos no início, então nos contentamos com o crer após isso. Não, a vida cristã consiste de obediência contínua, que é uma evidência de fé verdadeira. A vida cristã consiste nisso, em obedecer às demandas. Desobediência é obedecer o pecado. Obediência é obedecer a Deus. E nós estamos livres para obedecer a Deus. Essa submissão, essa obediente submissão, é expressada por submissão prática aos apóstolos de Jesus Cristo, submissão ao ensino da palavra de Deus. E isso não é uma coisa subsequente, é uma consequência da fé. Nem uma consequência da fé, é na verdade uma expressão da fé. Não é que você crê e depois, irmão, você creu e depois você vai obedecer. Não. A pergunta é, qual é o tipo de fé que as pessoas têm que as leva à salvação? É uma fé que se submete a Jesus. Verdadeira fé confia em Cristo. Verdadeira fé se submete a Cristo. Se submete ao Senhor. Não existe tal coisa como crer em Jesus e viver de qualquer modo. Não existe isso. A pregação do Evangelho de Jesus tem como intenção produzir um tipo de fé que se submete ao seu governo. Veja que ele diz também que isso é para todas as nações. Ele diz assim: graça e apostolado por meio do seu nome para a obediência de fé entre todas as nações, entre todos os gentios. Ou seja, é uma coisa que não era apenas aos judeus, mas é para todos os não-judeus e, consequentemente, para o mundo inteiro. O alvo de Paulo é que entre todas as nações existam pessoas que se submetem ao reinado de Jesus Cristo. Entre todos os povos. Mas não apenas isso. Ele diz, meus irmãos, qual é a base do seu trabalho? Verso 5. Por amor do seu nome. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu executo aquilo que ele me chamou a fazer, para que o seu nome seja glorificado, para a honra do seu nome, por amor do seu nome. Paulo pregava o evangelho entre as nações porque amava profundamente o Senhor e desejava que entre todas as nações as pessoas fossem salvas. Que lições a gente tira então desse verso? A primeira delas, irmão, é que fé genuína
sempre obedece o Senhor. Nunca separe fé de obediência. A salvação é pela fé, sem as obras da lei. Mas a fé genuína, que se apropria salvadora de Jesus Cristo, como diz Martinho Lutero, nunca vem sozinha. Martinho Lutero dizia isso, e Paulo vai dizer isso aos Gálatas, e nós aprendemos isso em Tiago também. Fé sem obras é morta. E ele não está dizendo que fé e obras juntas é que são aquilo que nos leva à salvação, mas que a fé verdadeira sempre se manifesta, demonstra sua genuinidade pela forma como se submete a Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer: eu me recordo da operosidade da fé de vocês. Meus irmãos em Cristo, o evangelho, quando pregado, é usado pelo poder do Espírito de Deus para produzir no seu povo um tipo de fé que se submete e continua se submetendo ao Senhor Jesus o tempo inteiro. Não existe tal coisa de crer em Jesus Cristo e viver uma vida do mesmo modo que você vivia antes. Não existe essa coisa de um crente que se denominou tempos atrás de crente carnal. Um pastor norte-americano, presbiteriano, chamado Bill Bright, responsável pelo chamado Campus Crusade, ou a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, ele criou 3 categorias de pessoas de acordo com a mentalidade dele das Escrituras. O homem natural, cujo centro é o seu ego, e Deus está completamente fora, Jesus está completamente fora. Depois ele cunhou um outro grupo, que era o crente carnal, em que Cristo até faz parte da vida dele, mas não está no centro da vida dele, mas o eu dele continua no centro. E o crente espiritual, que é aquele que Cristo está na vida e é o centro. Eles começaram a disseminar isso a ponto de algumas pessoas dizerem: é possível ser um crente que confiou em Jesus, que entregou sua vida a Cristo, que recebeu a salvação, mas que não mudou de vida. E aí se usa a frase: é preciso receber Jesus Cristo não apenas como Salvador, mas como Senhor também. Você já ouviu falar disso, né? Tem que receber Jesus como Senhor. Não existe isso na Escritura. A fé que se apropria dos benefícios de Cristo é uma fé que se submete a Ele desde o início e que continua obedecendo. Uma fé, meus irmãos, que é negligente, que não vive para a glória de Deus, não é genuína. É como o Tiago diz, é uma fé morta. Paulo está dizendo: existe um rei, ele foi coroado, é Senhor de todos, e nós pregamos o evangelho para que as pessoas se submetam a esse rei pela fé, a obediência da fé. Você crê em Jesus? Se você crê, você se submete à vontade de Cristo. Ele é o seu Senhor. Ele governa sobre você. Ele domina você. Sua vontade é a tua vontade. Ou você despreza o seu reinado sobre você? Ele é o rei. E em especial o rei do seu povo. E você deve submeter-se a ele. O evangelho cria esse tipo de fé. Fé que se submete. Fé que se rende ao Senhor Jesus. Cristo é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Uma outra lição que esse verso nos ensina, irmãos, é o tipo de interesse que nós como cristãos deveríamos ter. Veja, Paulo diz: eu fui chamado para ser apóstolo, para que em todas as nações pessoas sejam chamadas à obediência da fé. E o interesse de Paulo era exatamente isso: entre os gentios, entre as nações espalhados pelo mundo, um povo seja chamado para crer em Jesus. Esse também deveria ser o nosso interesse. Nós também deveríamos estar profundamente preocupados e engajados em tornar o evangelho conhecido entre todas as nações. Portanto, missões não são um apêndice da igreja. Pensar em missões não é uma coisa que a gente deve fazer apenas em tempos circunstanciais, em períodos. Uma das coisas que me incomoda muito na igreja moderna é que a gente precisa criar campanhas missionárias para motivar a igreja a pensar em missões. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Rei do universo e o Rei de todas as nações,
e que ele é o prometido, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, nós devemos, de fato, pensar em proclamar o evangelho a todas as pessoas. Nós não deveríamos estar tranquilos e acomodados com todos os nossos eventos, todas as nossas programações, sem que elas estejam principalmente preocupadas em como o evangelho vai chegar às pessoas que ainda não ouviram. Deveria ser do interesse de cada um de nós que todas as pessoas ao nosso redor ouvissem o evangelho, em nosso estado, em nosso país e entre as nações. Missões não é secundário, é essencial para a vida da igreja. Uma igreja que entende as promessas do Antigo Testamento e o reinado de Jesus Cristo sobre todos os povos, deve se preocupar com as missões, sim. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. É porque ele é rei de tudo que nós somos ordenados aí. É da vida da igreja isso. Ele diz: eu fui chamado para fazer isso entre todos os gentios. Ele está escrevendo isso para motivar essa igreja a pensar do mesmo modo. Em Atos capítulo 13, abram lá. Atos capítulo 13. Olha que coisa interessantíssima. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha que igreja abençoada, né? Cheia de profetas e mestres. E ele vai citar alguns nomes. Barnabé, Simeão, chamado Níger, literalmente negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Que coisa maravilhosa ter um grupo de pessoas assim. Já imaginou quantas conferências, quantas pregações, quantas mensagens maravilhosas poderiam ter sido produzidas aí? Veja o verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Uma igreja reunida, cheia de mestres e profetas, buscando a Deus e adorando em jejum e oração, e o Espírito de Deus fala com a igreja e mostra como prioritário separar pessoas para enviar às nações. Tem que ser assim. Nosso interesse pelas nações deve ser igual. Isso nasce quando você e eu entendemos que o Evangelho é a mensagem de que Jesus é o Rei de todos os povos. Mas há mais. O combustível motivador é o nosso amor por Ele. O verso 5 diz: por amor do seu nome. É para a glória do nome. É porque nós amamos. É por causa do nome de Jesus. Se nós entendemos que Jesus é o Senhor de todas as nações, como podemos ficar tranquilos e acomodados vendo vários povos, várias nações adorando outros deuses e não se submetendo ao reinado de Jesus? Se amamos tanto a glória de Jesus, nós não podemos olhar para os nossos amigos, para os nossos colegas, vivendo dissolutamente, vivendo em pecado, vivendo em rebelião, controlados em suas mentes por ideologias diabólicas, olhar para um mundo cada vez mais frio e distante do Senhor. Nós não podemos olhar para a Europa, por exemplo, e olhar para aquele povo que um dia foi central para o Evangelho, como, por exemplo, a Alemanha, de onde veio Martim Lutero, ou a Suíça, principalmente Genebra de João Calvino, ou a França dos huguenotes, ou a Inglaterra dos grandes puritanos, e ver igrejas fechando, frieza, indiferença, e achar isso extremamente natural. Hoje eles são os campos missionários, e nós deveríamos estar orando e enviando pessoas. Nós não podemos olhar para o mundo em rebelião com Deus e contra Deus e achar isso normal e natural. Se amamos o Senhor, se amamos a glória do Senhor, se temos interesse e aprendemos e já entendemos que Ele é o Rei prometido, que finalmente veio e que rege o universo, nós não podemos ficar contentes enquanto não vermos cada pessoa ou todos os eleitos de Deus espalhados pelo mundo inteiro submetendo-se ao governo de Jesus Cristo. Deve ser assim comigo e com você. Isso vai implicar no modo como usamos nosso dinheiro, no modo como usamos o nosso tempo, no modo como conversamos com as pessoas. O Evangelho de Deus é sobre Jesus, o Rei. E essa verdade deve nos motivar a fazer com que o Evangelho chegue às nações. Por amor do seu nome. Irmãos, esse é o ponto
dessa grande mensagem aqui de Romanos 1, de 1 a 5. Mas há mais. Deus cumpre as suas promessas. O que a gente aprende com o Evangelho é que nós temos um Deus fiel e um Deus poderoso. Ele é fiel porque Ele cumpre suas promessas. Leia o Antigo Testamento e veja a quantidade de promessas acerca da vinda de Jesus. Quem Ele seria, onde nasceria, o que aconteceria com Ele. Nenhuma das promessas acerca de Jesus Cristo falhou. Deus cumpre as suas promessas. O Evangelho é a boa notícia de um Deus fiel, mas de um Deus poderoso. Porque do que adiantaria para esse Deus prometer coisas que Ele não pode cumprir? Ele não apenas fiel em cumpri-las, Ele é poderoso para cumpri-las. E Ele fez. Seu filho nasceu, seu filho morreu, seu filho ressuscitou, seu filho foi elevado aos céus, seu filho reina. E porque Ele é fiel e poderoso, Ele vai voltar. Em glória e majestade, em grande poder, Ele vai voltar. Você tem um Deus fiel e poderoso, em quem você pode descansar sua alma e ficar tranquilo. Deus é tudo isso por nós, para nós. Que Deus extraordinário esse seu, meu querido. Mas há mais aqui. Vejam que glorioso Deus é Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho não é um conjunto de normas para você seguir. Não é uma filosofia vazia e sem sentido. Não é o resultado do pensamento e meditação de algum grande mestre sábio que ficou durante muito tempo pensando, meditando e conversando com discípulos. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. É sobre uma pessoa e sua obra. É sobre uma pessoa e sua glória. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele sempre existiu em uma relação eterna de filho e pai com Deus Pai. Mas Ele é o Filho de Deus que se fez homem e que assumiu de uma vez por todas a nossa natureza. O nosso Deus é um Deus triuno e dentro dessa trindade existe um Deus que se fez homem. Esse Deus que se fez homem, essa segunda pessoa, existe uma pessoa que se fez homem. Tomou a nossa natureza, viveu em nosso lugar e assumiu para si as nossas transgressões e pecado. E ressuscitou cheio de glória e majestade. Sua ressurreição é a nossa ressurreição. Seu reinado é o nosso reinado. Sua glória implica em nossa glorificação. Ele é tudo isso para nós, por amor de nós, para a glória do seu nome, mas para nós. Que grande, maravilhoso Senhor é esse. Só existe um Deus, diz as Escrituras, e há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro meio de se aproximar de Deus. Não existe outro meio de se conhecer a Deus. Só é possível conhecê-lo através de Jesus Cristo. Não existe tal coisa como, assim como todos os rios correm em direção ao mar, todas as religiões levam a Deus. Não! Só existe uma religião, ou um pensamento, ou uma mensagem que nos conduz ao Deus verdadeiro. Jesus Cristo no Evangelho. Sem Jesus não há possibilidade de conhecer a Deus. Sem Jesus não há como reconciliar-se com Deus. As pessoas religiosas, por melhores que sejam, estarão absolutamente perdidas sem Jesus Cristo, sem o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, ela é singular. E para a nossa era ela é desafiadora, pois nós vivemos numa época pluralista, onde as pessoas dizem que você não tem que dizer que a sua verdade é a verdade absoluta. Mas nós precisamos dizer sim, só há um Deus, é o Deus revelado em Jesus Cristo. Fora de Jesus, não há conhecimento do Deus verdadeiro. Uma última coisa, irmãos. O universo está no controle do nosso Deus. As nações, os povos, todos eles estão sob o governo de nosso Deus. Quando olhamos para a TV, podemos ter a impressão de que tudo está meio que desgovernado, né? A gente olha para o Supremo Tribunal Federal e ficamos nervosos, porque aquela justiça, como diz Renato Russo, desafinada, que é tão humana e tão errada,
comete aquelas barbaridades como foi cometida essa semana. A justiça que deveria ser cega, a nossa enxerga muito bem. Enxerga quem eles devem prevalecer. E às vezes as pessoas que não conhecem o Rei Jesus podem estar desesperadas, achando, puxa, o tribunal último do nosso país não é justo. Aonde está toda a nossa segurança? A nossa segurança está no Rei do Universo, no Senhor da Glória, que governa tudo, inclusive o coração de juízes, de presidentes. Nunca ache que as decisões desses homens fugiram do controle do nosso Deus. Não fugiram. Ao contrário, Ele está governando, inclusive quando eles fazem essas coisas. É o seu governo sendo exercido no mundo. Jesus é o Rei de tudo. Ele diz, Ele me foi dado, assim como me concedeste autoridade sobre todas as pessoas. Não tenham medo do que os homens podem fazer. Não se ressintam das injustiças desse mundo. No trono do universo, Jesus continua governando e reinando. E Ele ri, como diz o Salmo 2, da rebeldia dos homens contra Ele. Sabe aquele risozinho de... Eles não sabem o que fazem. Jesus é o Rei de tudo. Mas por fim, irmãos, aquele que governa tudo deve governar suas vidas. Não viva em desobediência a Ele. Submeta-se todos os dias a Ele. Viva para a glória dEle. Viva para a sua honra. Viva por amor do seu nome. Você deve viver nesse mundo dizendo, existe um Rei que governa a minha vida. O Rei Jesus. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono dos meus pensamentos, o dono das minhas escolhas, dono das minhas decisões, dono da minha existência. É a sua vontade que me interessa mais do que tudo. Eu me submeto ao meu Rei. Ele é o meu Senhor. Eu me prostro diante dele. E eu o adoro e vivo para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Mas talvez você veio essa noite e esse não seja o fato sobre você. Talvez você ainda não creia em Jesus. E eu preciso dizer a você novamente, se você não confia em Cristo, você está perdido para sempre. O Evangelho é uma boa notícia para você também, meu querido. Meu irmão em Cristo, que está aqui nessa noite, essa verdade também é para você, bem como aquele que não crê. Talvez você esteja vivendo e não esteja interessado na vontade de Deus sobre sua vida. Talvez você esteja deixando sua mente amoldar-se ao modo de pensar desse mundo. É hora de submeter-se integralmente ao Senhor. Arrependa-se de suas desobediências, de seus pecados. Confie em Cristo. E você que veio sem fé em Jesus, eu quero convidá-lo a se arrepender dos pecados e confiar em Cristo. O Evangelho é uma boa notícia para você, de que existe um Rei por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas, por meio do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus. Creia nele e você será reconciliado, perdoado, aceito, recebido. Jesus será o Rei da sua vida. E esse reinado é um reinado de paz, santidade e justiça. Creia nele agora. Confie nele agora. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confie nele. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de teu Filho, para o louvor da tua glória, estamos diante do Senhor, admirados com a grandeza da tua majestade e da glória de teu Filho Jesus. O Senhor prometeu nas Sagradas Escrituras que enviaria teu Filho ao mundo e ele veio. Prometeu que ele morreria em nosso lugar e ele morreu. Prometeu que ressuscitaria e ele ressuscitou. E agora confiamos em tudo o que Jesus Cristo fez e também confiamos em todas as promessas que o Senhor fez em Jesus. De que um dia ele voltará em glória e honra, de que um dia julgará os vivos e os mortos e recompensará o teu povo, salvando-os finalmente deste mundo mau, inaugurando um novo céu e uma nova terra, em que viveremos para sempre, para a glória do nosso Senhor Jesus e para a tua glória, ó Pai. Ó Deus perfeito e bendito, ativa, anima, motiva nossos corações com um deleite cada vez maior na tua glória, na tua majestade. Que desejemos que entre todas as nações, pessoas se submetam a Jesus e nos dediquemos a isso com esforço. Porque precisamos, ó Pai, precisamos de fato de um coração quebrantado, consciente da glória de Jesus, para desejar que entre as nações as pessoas sejam salvas. Faça isso conosco. Crie em nós um amor cada vez maior pela glória do teu nome. Nós pedimos isso, Pai.
e que aqueles que têm ouvido essa mensagem e ainda não creem em teu Filho, que o Senhor use a tua palavra para levá-los à fé em Jesus. Louvado seja o teu nome. Oramos em Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos.